nome é Kathleen Ramos, eu sou editora-chefe da revista Guia da Farmácia e a gente está aqui hoje com mais uma edição do Guia da Farmácia Series para falar um pouco sobre o futuro da jornada do consumidor na farmácia. E eu convidei para falar sobre esse tema a Fátima Merlin, que é CEO da Connect Shopper, e especialista em gerenciamento por categorias e comportamento do consumidor, para falar sobre esse tema. Tudo bem, Fátima? Tudo jóia! Olá a todos do Guia, é um prazer estar aqui novamente. Prazer é nosso. Fátima é uma grande especialista nesse mercado, com esse tema. E a gente quer falar um pouco, Fátima, começando a entrevista, para falar sobre a questão da pandemia, que ela trouxe, falar sobre o comportamento do consumidor hoje sem falar sobre a pandemia não tem como, né? Trouxe uma virada de chave no mercado. E eu queria que você explicasse tanto como mudou a questão do comportamento do consumidor em relação à digitalização, já que ele foi obrigado a se digitalizar pelo distanciamento social, e também sobre aquela questão da compra sem atrito, ir no varejo, não ter que tocar em nada. Como que isso mudou? Como que se transformou a jornada de consumo hoje, na farmácia especificamente? Muito bom. A bem da verdade, as mudanças já vinham acontecendo, ainda que lentamente, com a conectividade, né, num primeiro momento, onde nós tínhamos já, de certa forma, o consumidor, o shopper, muito mais ativo nas mídias sociais. E isso vinha já trazendo mudanças nas relações entre as pessoas, na comunicação. A gente brinca, fala que mudou também marketing, né? Porque o próprio consumidor passou a falar das marcas de varejo, das marcas de produtos nas mídias, né? Mas também mudando de maneira ainda que incipiente a forma de comprar e vender, né? Por outro lado, a pandemia acelerou todo esse processo. Eu brinco, eu falo que a digitalização já vinha acontecendo e hoje é uma realidade e não dá para voltar atrás. E ela trouxe consigo toda uma característica de maior busca ainda por agilidade, praticidade, conveniência. Então, a palavra de ordem hoje, que já estava inserido no nosso cotidiano, tempo é um driver muito importante, com essa digitalização ficou ainda mais fortalecido, né? Então isso já vinha sendo impactado, então o consumidor não quer mais perder tempo, ele quer a sua jornada prática, fácil, resolutiva, ele quer entrar num site que a navegabilidade seja positiva, que ele tenha a rapidez nas buscas, e isso ainda é um gargalo, né? A gente ainda está num processo transformacional. Embora o varejo tenha respondido muito rapidamente. E na questão da loja física, da mesma forma, ele também quer uma jornada mais fluida, prática, resolutiva, porque ele se deparou com muitas formas de fazer varejo. Com um clique ele tem acesso. Então ele quer ir para uma loja olhando muito mais pela experiência positiva que ele vai ter, interação com os produtos. Então até aquela máxima que nós tínhamos no passado de não mexa, não toque, isso caiu por terra, né? Ele precisa cada vez mais interagir, ter a experiência, a vivência, a praticidade. E ele também agora trouxe um elemento maior, que é a questão da segurança, né? Ele quer ir para essa loja, ter uma experiência prática, fácil, resolutiva, com segurança. Então a gente brinca lá na Connect que a gente agregou novos P's na prática da jornada de compra do cliente. Partindo do propósito, né, as propostas de valores cada vez mais conectadas com o que as marcas estão fazendo de fato para contribuir para o ambiente, para contribuir para a sociedade que ela está inserida. Dali determinado, conectado com as estratégias do varejista, mas com o público de fato relevante que vai inseri-lo no contexto da jornada. E a partir daí, aí sim olhar para todos os P's, que aí passa a ser produto, preço, promoção, prateleira, mas também proteção. Né? Então isso tudo veio trazendo aí um novo ambiente muito mais desafiador, porque agora a jornada não é mais on ou off, mas é uma jornada integrada, a gente fala até do phygital, né? Por quê? Ora ele está no site, consultando, pesquisando e finaliza a compra na loja. Ora ele está na loja consultando os aplicativos, ora ele está na loja e finaliza no aplicativo, no digital. Então isso exige do varejo novas posturas, novos processos, novas metodologias e um maior conhecimento e entendimento do shopper e de toda essa jornada, que ela hoje antes ela era mais linear e hoje ela a gente fala que é uma espinha de peixe, né? Ela é toda
complexa. Falando um pouco sobre a diferença entre o consumidor que frequenta um supermercado e o consumidor que vai numa farmácia, por exemplo. Qual que é a diferença? A exigência na farmácia é um pouco maior? Seja em capacitação, humanização no atendimento, enfim, segurança, né, que você mesmo falou. O que muda aí nessa jornada do consumidor na farmácia especificamente? Embora em ambos casos o principal decisor da compra são mulheres, né? A jornada muda muito pela proposta de valor, né? A gente está falando da alimentação, que é algo relevante, do cuidado básico, né, da casa, da higiene. Mas o outro cada vez mais está conectado com saúde, com bem-estar, com nutrição. Então a exigência vai para um nível muito maior, inclusive com relação ao atendimento, que já era um diferencial do Pharma, mas que hoje ganha uma relevância muito maior, porque não é mais aquele atendimento para vender bem, para vender mais, para vender melhor, mas é cada vez mais um atendimento humanizado, que ele entenda a dor do cliente, que ele ouça, que ele receba o cliente de maneira adequada, com empatia, que ele se coloque no lugar do cliente, que ele consiga ajudá-lo a interpretar uma receita, a explicar o benefício de um produto. Então isso exige profissionais muito mais capacitados, qualificados e conectados com essa nova era do atendimento humanizado. A gente fez um trabalho bem interessante nesse último ano com uma grande indústria, laboratório, no qual, preocupado justamente com isso, estudou muito a fundo qual tipo de atendimento que o shopper gostaria de ter, que é justamente esse atendimento receptivo. O poder da decisão está na mão do shopper, mas eu, enquanto balconista, farmacêutico, eu vou dar o suporte a ele para ajudá-lo nessa conhecimento profundo do uso, do benefício de um produto e atendê-lo de maneira adequada. E eles até lançaram um guia, o Guia de Excelência no Atendimento. O foco é medicamentos, porque tem um gargalo muito grande, né? Nós, leigas, para ir comprar um produto, muitas vezes você fica em dúvida, não sabe o que é melhor, como usar. Então, isso passa a ser super valorizado, tanto que se fala que nós estamos na era da humanização, né? Onde, mais do que ele ser visto como consumidor, como shopper, ele quer ser visto como um ser humano e um olhar integrado, né? Da corpo, mente e alma. E o Pharma está muito conectado com essa... Essa era uma pergunta que eu ia fazer, que a gente fala muito sobre automação no ponto de venda, sobre tecnologia na hora de comprar, mas como que entra a humanização? Qual que é o equilíbrio, o ponto de equilíbrio aí, né? Porque ao mesmo tempo que o consumidor quer aquele atendimento rápido, ele também quer ter um atendimento personalizado, humanizado. Qual que é o ponto de equilíbrio aí? Eu acho que você trouxe um ponto super relevante. Sem dúvida nenhuma, a tecnologia é um meio relevante para várias questões. Para melhorar produtividade, para eliminar serviços e trabalhos muito repetitivos. Porque no fundo ninguém gosta, né, de ter que fazer aquele pauzinho toda hora. Para busca de eficiência e, sobretudo, para melhorar o relacionamento, o conhecimento do cliente. Então, você adotar ferramentas e tecnologias para cada vez mais você conhecer a fundo o shopper, todas as etapas da sua jornada, entender perfil, comportamento, hábitos, atitudes, necessidades e fazer isso de maneira inteligente, direcionando ações. Então você ter lá um aplicativo que consiga, por exemplo, saber que você toma um remédio contínuo e que você foi lá, comprou esse remédio no período X e que daqui 10 dias pode acabar, te dá um alerta. Isso é inteligência do uso da tecnologia, mas nada elimina a questão do atendimento pessoal, né? E sobretudo no Pharma, ele quer ser atendido por gente. Eu tive uma experiência com um varejista bem interessante, que ele falava assim: Fátima, nunca esqueça disso, varejo isso eu tinha meus 15 anos de idade, tá? Varejo é feito de gente para atender gente. O que vier de agregado é para melhorar essa relação, mas não para substituir. E leve isso para sua vida. E de fato eu levei. Tanto que eu sou a pessoa que mais fala o shopper no centro das decisões. Porque a hora que você coloca realmente o cliente no centro, você passa a entender que ele é um ser humano e que ele tem dores, necessidades, anseios. E ele tem buscado isso através desse atendimento mais humanizado.
E aí é um desafio para o Pharma, sobretudo, né? Como Sem eu dúvida. consigo Exato. Como atender? identificar esse consumidor, o perfil do meu consumidor na loja, para colocá-lo no centro, de fato? Quais são os caminhos que você indica para identificar qual que é o perfil do cliente da minha loja? Hoje existem muitas metodologias, das mais, digamos assim, até meios informais, né? Não tenho nada. Se eu for para a loja e ficar observando quem entra, que sai, a cestinha de compra e etc., eu consigo tirar dali alguns insights. Mas é um dado qualitativo, mais insights. Mas eu posso estruturar uma metodologia, e aí tem diversas, das mais básicas às mais tecnológicas, para você obter esse conhecimento. Inclusive com o uso de ferramentas, como, por exemplo, a implantação de ferramentas de CRM, onde você tem um primeiro trabalho de captar a base de dados, né, no que diz respeito a ter dados de nome, algumas informações relacionadas a perfil, mas ter um CPF cadastrado, ter um e-mail, um telefone, para que depois você possa usar isso e fazer as interações com ele, entendendo lá suas necessidades. E tem pesquisas mais que a gente chama docs, você desenha lá um formulário e usa as diversas ferramentas que hoje se tem para que você possa apurar informações relevantes. Eu tenho muitos clientes pequenos, varejistas, mesmo de Pharma. Acho que é o maior desafio, né, para eles. E aí eles falam, mas como eu faço? Você não faz uma ação promocional? Muitos meus, chega fim de ano, sorteia carro, bicicleta, uma cesta de compra. Eu falei, então, faz um cadastro pequenininho, com o nome, o CPF e pelo menos o telefone e o e-mail. Ele tem que se cadastrar, ou manual mesmo, numa folheteria, ou no hot site. E ao se cadastrar, ele autoriza o uso das informações para relacionamento. Sim. E participa do sorteio. Mas qual que é a finalidade? Nem é o sorteio em si. É você ter esses dados para depois fazer uma pesquisa formal através de um formulário pré-definido. E hoje tem Google Docs, SurveyMonkey, que dependendo da quantidade de formulários, se eu não me engano até 100, é gratuito. Então nem isso ele teria custos. Então tem muitas formas. O que não pode hoje, Kathleen, não conheço o meu cliente. É caro. Há 20 anos. Né? Não, hoje não dá para admitir. Na era atual, é crucial, de fato, conhecer os clientes, até para direcionar melhor as ações. Tá. Eu costumo dar um exemplo. É muito comum no varejo, mesmo no Pharma, fazer sampling, ter uma promotora lá, uma demonstradora de produto, para falar sobre o produto benefícios. Se você tem uma shopper apressada, que não quer perder tempo, quer entrar e sair rapidamente, ter o promotor, o demonstrador, é uma barreira para a conversão, ela não vai gostar. Por outro lado, tem aquela shopper que necessita dessa demonstradora, dessa promotora. Se eu não conheço isso, às vezes eu estou direcionando verbas que poderiam ser melhores direcionadas e ter como investimento, vira barreira na ótica do próprio consumidor. Por isso que é crucial conhecer, independente da metodologia e do processo. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho de tendência, que a Fátima teve na última NRF, que foi a maior feira do varejo do ano, né, realizada nos Estados Unidos. Eu queria, Fátima, que você falasse um pouco sobre os insights que você trouxe sobre essa feira, que ela dita tendências do varejo para o ano inteiro. Queria que você falasse o que você extraiu de insights que mostram a nova jornada do consumidor daqui para frente. Olha, é bem interessante esse tema e eu fiquei bastante impressionada, porque ao longo da minha carreira, eu sempre tenho apregoado, apesar que eu sou super voltada à inovação, tecnologia, mas eu sempre tenho apregoado a importância de o básico bem feito. E às vezes tiram até, faz piadinha desagradável a esse respeito. O básico bem feito virou demodê. E eu adorei, porque quando eu cheguei na NRF, que dita tendências por todas as questões que eles estão vivenciando no mundo, de inflação galopante, de perda de poder aquisitivo, de ruptura gigantesca, de desequilíbrio na demanda. O tema central, depois de falarem do metaverso no ano passado, do varejo 5.0, e eu aqui falando do varejo abaixo de zero, porque é cadastro desqualificado, não conhece o cliente, mas enfim. Chego lá, qual é a base, o pilar essencial de quase todas as palestras? O básico bem feito.
aplicar de maneira efetiva os fundamentos do varejo, produto certo, com preço adequado, prateleira, organizado o produto de maneira atraente. Não precisa de nenhum show pirotécnico para atrair o consumidor, né? E usar tudo isso para melhorar a experiência do cliente, porque o que o cliente quer? Não perder tempo. Ele ir para a loja, encontrar facilmente o que ele procura, entrar e sair rapidamente e ter uma experiência positiva. Se isso está bem feito, tudo que vier agregado é uau, mas isso é a essência. Então, palestras com CEOs, pensadores, estudiosos de Harvard, vários exemplos, o foco no básico bem feito, passando pelo tema de conhecer a fundo o seu cliente para que você possa personalizar cada vez mais, que é um tema da digitalização, com todo o dado que você extrai desse universo, você consegue fazer projetos e ações muito mais direcionadas, uma comunicação mais on demand, você consegue ter uma agilidade maior nas entregas ao consumidor e melhorando toda essa experiência. Mas o básico bem feito, eu saí de lá assim, olha, tá vendo? Eu sou tendência, né? Acredito! Foi muito legal. E se falou muito lá sobre propósito, mas o propósito não aquele descrito na parede, mas como que eu traduzo esse propósito na prática, né? Nas decisões que eu vou tomar de mix. Então, se eu sou um varejo que quero entregar nutrição, saúde, bem-estar, que marca que eu vou ser meu parceiro? Não é qualquer marca, não é a qualquer custo. Não é só preço, não é né? qualquer oferta. Vai além do preço. Eu tenho um cuidado, uma curadoria cada vez mais relevante sobre as marcas que vão ser meus fornecedores, sobre a sociedade que eu estou inserido, que benefícios eu vou agregar para o ambiente. Então, cuidar dos produtos também que eu vendo, se não tem práticas ilícitas de uso de mão de obra escrava, mão de obra infantil. Então, isso também estava bem forte lá. A questão do uso de dados para tomada de decisões, e eu adorei, um dos temas era dado com propósito. Né? Cada vez mais não é o dado pelo dado, porque hoje com um clique você tem lá uma infinidade de informações, né? Mas como usar, né? Como eu qualifico aquele dado, garimpo, para poder traduzir o dado em ações direcionadas, né? Então, isso me chamou muita atenção. Óbvio que se falou também bastante sobre a questão da experiência do cliente, sobre o uso da tecnologia em prol de produtividade, de eficiência e de melhorar a experiência do cliente, mas fazendo o básico bem feito. Que mais? Se falou duas coisas me chamaram muita atenção. A questão da sustentabilidade aplicada, né, que também eu vou mesmo marcas de luxo. O consumidor tem cobrado mais muito. Essa questão, né? Nós temos um estudo que nós fazemos todo mês de outubro, todo ano, há mais de 10 anos. E a gente, do estudo, um dos dados dentre os 10 principais atributos, na escolha de um produto, na escolha de um varejo, o que passa a ser relevante? Ao longo dos anos, dentre os principais, eram muito mais atributos funcionais, né? No varejo, por exemplo, a limpeza, a organização da loja, coisas mais funcionais. Da pandemia para cá, começaram a entrar temas voltados. O que você, marca de varejo, de produto, está fazendo no aspecto da contribuição com a sociedade, para todos evoluírem, na questão do ambiente, na questão da diversidade, né? As boas práticas saíram do papel, saíram. Né? E o cliente passou a exigir. Então eu brinco, eu falo que ou pelo bem, ou pelo amor, ou pela dor, porque ele vai perder cliente se ele não atuar nessas diferentes áreas. E nesse último estudo que nós fizemos agora em outubro, eles já figuram entre os 6 principais atributos. O propósito conectado com práticas sociais e ambientais e da diversidade. Então você vê que está mudando, né? E essa juventude vem com isso na alma, né? Nós tivemos que fazer uma transição, mas eles já nasceram com essa natureza da colaboração, da empatia, do social, do cuidado com o ambiente, né? É uma coisa que é natural da juventude. Então, sem dúvida nenhuma, estamos num caminho aí bastante orientado ao coletivo, né? Perfeito, Fátima. Muito obrigada pela entrevista. A gente viu que vão ser vários desafios aí pela frente para alcançar a jornada do futuro do consumidor na farmácia, mas a gente aqui do Guia da Farmácia vai estar sempre atento a esse movimento e esperamos vocês para novos episódios. Muito obrigada, Fátima. Obrigada. Esperamos vocês lá. Até mais.